Antes de trazer os dados especificamente, Renato, só falar um pouquinho sobre a carreira do jogador, que, assim, esses dados que estão na tela são referentes ao ano de 2023, da passagem dele pelo Amazonas, que, assim, é com certeza, sem dúvidas, a passagem, a melhor passagem que ele teve por um clube na carreira. Assim, eu digo num clube que joga uma competição mais relevante, né? Porque no Resende também ele foi muito bem em alguns anos. Mas em 2023 ele faz essa aparição aí no Resende, joga bem, faz gol na Série D. No total, lá pelo Resende, nesse ano, ele fez 6 gols, deu uma assistência, e aí ele chega no Amazonas em 2023 para fazer o mata-mata. É interessante que ele só tem 8 jogos lá no Amazonas, e ele consegue a façanha de participar de 55% dos gols do time. O Amazonas faz 11 gols ali na fase de mata-mata junto com a final, e de 5 a participação direta de Igor Gold, dando gol ou assistência. Ainda teve uma pré-assistência que o pessoal conta, mas eu preferi deixar esse número só com os gols e assistências. Se a gente vai ver no vídeo que tem mais 2 assistências que poderiam ter acontecido, mas os jogadores perderam gols assim absurdos. Então foi um jogador que teve um impacto ao chegar no Amazonas no mata-mata muito positivo. Depois dessa passagem, ele vai para o Vila Nova, tem um campeonato ali. Rapidinho, só para não ficar longe. É porque tu falou em pré-assistência e algumas pessoas levam como piada, até porque parece que quando cita pré-assistência é porque não tem assistência para citar, porque não tem gol para citar. Aí fala em pré-assistência, parece uma forçada de barra, mas eu sempre gostei dessa estatística. Eu sempre achei interessante, principalmente para jogadores como laterais, como volantes, meio-campistas. É muito interessante essa estatística, porque, veja, muitas vezes o volante ele vai participar da construção daquele lance que vai acabar em gol. Não tem como você querer que um Igor Pereira dê o último passe o tempo todo numa frequência que vire uma estatística relevante. Olha, Igor Pereira tem 5 assistências no campeonato. Calma lá. Ele é um primeiro volante de contenção. Ele é um cara que ele está até começando, eu até já citei algumas vezes que o Igor Pereira consegue dar um passe entre linhas e é um passe que, na medida do possível, ele está começando a ter certa qualidade, mas não tem como você cobrar dele um passe que bota alguém na cara do gol. Então, se ele der um passe que municia alguém no último terço e esse cara venha dar assistência, eu sempre achei um dado muito bom. Esse da pré-assistência. Então, quando você estiver fazendo aí as suas apurações, você for trazer dados para você e tiver pré-assistência, traga, porque eu gosto dessa estatística de pré-assistência. Tem um número que eu gosto muito também, acho que é assistência para finalização. Tipo, quantos passes para finalização aquele jogador dá. Porque, assim, às vezes a assistência não é sobre você, né? Às vezes seu passe saiu correto. E quando você vai ver, você tem um número baixo de assistência, porque seus companheiros, às vezes, são as perronhas. Então, tem esse outro aí que é interessante juntar para saber o quão efetivo aquele jogador é. Mas, voltando, ele em 2024, até estranho por ele ter ido tão bem no Amazonas, ele não continua no Amazonas, ele vai para o Vila Nova, faz o Campeonato Goiano, faz 2 gols, 2 assistências lá pelo Vila Nova, só que aí ele sai depois do Campeonato Goiano, vai para o Amazonas novamente, e assim, a torcida do Vila Nova até ficou sem entender um pouco o motivo da saída, só que aí no Amazonas ele joga muito pouco em 2024, só tem, apesar de um número alto de jogos, se eu não me engano são 16, só teve 392 minutos, então assim, um número muito baixo. Em 25, ele joga a Série A2 do Paulista pelo 15 de Piracicaba, também vai bem, 3 gols, 2 assistências, e aí vai para essa passagem pela Ferroviária, mas também joga muito pouco, e tem 8 jogos em 117 minutos.
como jogando realmente, né? Então, assim, pelo motivo de ou ser um campeonato fraco como a Série A2 do Paulista ou um campeonato goiano, eu preferi trazer na tela os dados dele pelo Amazonas, porque é mais tempo de jogo, eu acho que é mais fiel ao jogador. Só que antes de entrar nos dados, eu estava dando uma olhada, logo abaixo do nome tem aí atacante, né? O Náutico apresentou ele na arte como extremo, só que eu achei muito uma coisa interessante assim, sobre a posição de Igor Bolt. Eu acho duas variáveis nos times que ele vai mal e vai bem. A primeira, o grau de dificuldade. Assim, eu não tenho como ignorar que às vezes que ele passou pela Série B, ele não performou. Ele não foi titular, ele não conseguiu jogar. Tanto no Amazonas quanto na Ferroviária, ele não teve minuto na Série B. Isso aí é um ponto, uma variável. A outra sempre que ele jogava nesses times, era como ponta. Era muito aberto. E aí, eu olhando assim os jogos, eu não gostei tanto do jogador caindo pelos lados. Ele joga dos dois lados, ele é destro, né? Então pode jogar na direita com o pé aberto, na esquerda com o pé fechado para puxar para o meio e chutar. Mas os locais onde ele se destaca mais, onde ele participa mais do jogo, é como um segundo atacante. Ali numa posição mais ou menos que Vinícius fez naquele jogo contra o Figueirense, quando o Vinícius jogava mais centralizado, como o Lucas Cardoso às vezes faz, como o Patrick Alain às vezes fez. Eu vi ele jogando melhor, fazendo essa função. E aí, entrando um pouco já nas características do jogador, por quê? Cara, é um cara muito forte, velho. Ele tem uma força física para aguentar confronto, para levar na trombada muito, assim, muito boa. E aí é até engraçado, porque o Igor Bolt não se destaca tanto pela velocidade, né? Ele até conta que o apelido ele herda do tio, que também se chamava Bolt, mas não é um jogador que é tão rápido. É um jogador que se destaca mais pela capacidade física, e aí ele jogando por dentro. Ele tem uma boa técnica, consegue, ou pelo menos tenta muito, alguns passos que são mais difíceis. Então, assim, eu acho que ele interfere mais no jogo, jogando como um segundo atacante, vindo para tentar armar o time. Ele tem uma coisa assim que eu gostei muito, que é a capacidade dele virar centroavante. Ele é o cara que entra na área a todo momento. Tá no mudo, Renato. Esse perfil trombador que você citou, isso combina muito, né, com o estilo de Hélio, né, aquela linha alta para trombar na saída de jogo do time adversário, tentar roubar uma bola. Vou dar um exemplo aqui do que Samuel Tsana fez naquele gol contra o Sport. Isso aí eu acho que a gente vai ter no vídeo algumas coisas aí sobre essa pressão dele, sobre a capacidade. Ele vai precisar entrar um pouco na cabeça do menino, viu? Mas é um jogador que tem capacidade também de fazer isso. Então, assim, essa capacidade de virar centroavante eu achei muito boa, porque ele se coloca como uma dúvida, como elemento surpresa sempre dentro da área. Ele entra na área muito bem, se posicionando, tem estrela, é um cara que às vezes a bola sobra para ele realmente só fazer o gol. Então, assim, é um jogador que nessas características aí de segundo atacante me agradou bastante, e eu acho que vai ajudar. João, como titular, ele vai jogar, vai bancar, sei lá, o Lucas Cardoso, alguém? Eu acho que não. Eu acho que é um jogador que vai somar para o elenco. Um exemplo, esse jogo do Guarani, a gente não tinha peça no banco de reserva. Agora, nesse jogo com o Retrô, Paulo Sérgio suspenso, eu acho que ele pode entrar até com um titular na vaga, se você quiser um ataque mais móvel, sabe? Ou então para substituir uma Ezenga no segundo tempo, se precisar pressionar mais. Então, assim, você vai ganhando opções no elenco para variar a forma de jogo. Eu acho que nisso ele vai ajudar bastante. E aí, finalmente, agora indo para os números,
São 612 minutos jogados em 2023 pelo Amazonas. Isso aí foi o mata-mata e as finais, no total, dá 8 jogos. Ele fez 77 minutos por... Isso é no Amazonas... 23. Tá. Ok. Série C, o mata-mata. Tá. Ele chega só pro mata-mata. Tá, beleza, entendi. E aí faz 612 minutos, dá uma média de 77 foi minutos Álvaro, né? Foi o Álvaro do Amazonas, né, João? Foi, basicamente. Muito impacto, né? Muito impacto, muito. A gente aí tem 3 gols e 2 assistências, então dos 11 gols que o Amazonas fez no mata-mata, 5 tiveram ou a finalização ou a assistência de Igor Bolt. Deu uma média de 1,18 interceptações por partida. Esse número já é por partida. Eu vi que o Super Live achou estranho, não é no total, não. Tá? E aí, em questão de ações, 56 ações, uma média de 51% correto, 23 passes tentados por jogo, 80% de acerto, 23 1,6 passes longos tentados por jogo, 63,6 acertos, tentativa de 2 cruzamentos com a média de 28,6%. É uma média baixa, apesar de não ser tão distante da média. Assim, eu acho que quando você chega em 35%, 40% de cruzamento, é porque você é um exímio da função, assim, você cruza bem. Ele não tem tanto essa característica aí, 28,6. Uma média de 8,1 disputas de bola por jogo, com 42% vencidas, 1,5 duelos aéreos por partida, 35% vencido, não é um jogador tão alto também. Perdeu a bola 9 vezes por partida, só apenas 21% no seu campo. Então, a perda de bola dele é realmente jogando como um atacante, tentando um drible, perdendo no corpo, numa bola aérea, não é aquela... não perde muita bola que dá a chance do contra-ataque ali para o adversário. 3,8 recuperações, 77% dessas recuperações no campo adversário. Não é um número tão alto, mas assim, são recuperações que colocam o seu time em contra-ataque, porque já era uma fase mais ofensiva. Tem em média 3,38 duelos defensivos por partida, quase 50% ali de aproveitamento, 2,4 faltas sofridas por partida também, e aí ele tenta também quase 3 dribles ali, tem uma porcentagem de acerto de 80% praticamente. Então, é um jogador um jogador com uma boa taxa. Talvez o número não seja tão alto, 2,8, mas tem uma taxa ali de sucesso bastante expressiva, vamos dizer assim. Então, esses são números, assim, essa passagem dele pelo Amazonas foi de muita entrega, tanto dentro do campo, de criação de jogada, de participação realmente, quanto de finalização, de gol. Então, velho, se ele conseguir repetir um pouco dessa temporada, é um cara que vai ajudar bastante. Renato comentou um pouco sobre ele marcando o adversário, fazendo aquela pressão alta. É um cara que, com certeza, ele tem essa capacidade. Agora, ele vai precisar entender a ideia, porque não é tão natural como o Lucas Cardoso, por exemplo. Em 5 minutos de vídeo que eu vi Lucas Cardoso, assim, 5 minutos vendo coisa dele, você já percebe que ele tem uma facilidade natural para marcar pressão. É um cara que ele já tem isso na característica dele. Eu não sei se Bolt tem tanta facilidade assim. Eu vejo ele desistindo muito. Talvez seja muito pedindo treinador também, né? Não é todo treinador que é como ele. Mas isso aí, ele tem a capacidade, tem a velocidade, tem a força para fazer, mas vai precisar estar na cabeça que precisa fazer durante todo o tempo, durante todos os minutos que ele tiver em campo, porque o sistema de jogo do Náutico é baseado completamente nisso, né? Então ele vai precisar se esforçar um pouquinho nesse quesito,
Acho que a gente pode ir para o vídeo, porque dá para falar mais baseado nas imagens, né, no que ele jogou. E aí o interessante, eu dividi o vídeo em gols, assistências, jogadas que ele consegue criar e finalizações, e também na parte da agressividade, né, na parte daquela marcação ali, mais pressão, para a gente dar uma olhada como um jogador se comporta em campo. Lá vamos nós. Vamos lá. Primeiro jogo, já no mata-mata, no Amazonas, uma arrancada dele e um chute de fora de perna direita que é a boa, jogando por dentro. Aí, de novo, o vídeo recebeu, foi levando e batendo para fazer o gol não, foi direto. O Amazonas aproveitando, roubando a bola, indo para o Sassá, e ali num bate-rebate, a bola sobrou no pé do homem, e aí deixou no gol. Ele jogando como segundo atacante, você pode ver que ele está praticamente alinhado com o Sassá. É assim quase que o tempo inteiro lá nesse ano do Amazonas. Um companheiro, realmente, um segundo atacante para o 9. Agora já contra o Botafogo, de cabeça, sobrou para ele também. O lance aí está em impedimento, mas foi para o VAR e ele estava em posição legal. Então, esses foram os 3 gols dele pelo Amazonas na Série C. Agora, na Série A2 do Campeonato Paulista, ali na força, saindo na cara do gol, disputando com o zagueiro na característica principal dele e fazendo o gol. Ali, ó, a disputa ombro a ombro com o zagueiro, na força realmente ele conseguiu se manter em pé para fazer o gol. Outro jogo lá no 15 de Piracicaba, aparecendo agora, ele estava fazendo a extremidade ali, ó, aparecendo aberto pelo lado esquerdo e acertando um chute de direita. Chute, viu? Deixa eu voltar nesse gol. Pegou bem na bola, né? Assim, ele se livrou da marcação e entrando na área. Isso dele entrar na área me agrada muito. Não é um jogador que fica esperando. Ele quer fazer o gol. Ele está ali se colocando em posição aí contra o Botafogo da Paraíba, na Arena da Amazonas também. Numa jogada muito bonita ali para cima do lateral, achando o passe. E aí um golaço do Amazonas. Uma assistência, uma das 2 assistências dele no jogo, mais uma vez, ele aparecendo como segundo atacante, se colocando na área e achou o passe ali para o Sassá, voltando, marcar. Então, é um jogador que ataca a área. Isso aí é muito bom. Mais uma vez, ele aparecendo por dentro, atacando a área, achou o Diego Torres, gol do Amazonas. É um jogador que não apenas finaliza, mas ele também é bom para dar esse último passe, né? Exato. Ele consegue fazer essa distribuição bem. Olha esse lance. Olha como ele se coloca como centroavante. Ele até quase bate ali em Sassá, ó. Ficam os 2 praticamente juntos, esperando o cruzamento, e aí ele consegue ganhar no cabeceio, cabeceia para baixo, mas não consegue ali o gol propriamente dito. Mais uma vez, se posicionando na área, ganhando, fazendo uma cabeçada, agora o zagueiro tirou ali em cima da linha. De novo, no jogo contra o Paysandu, se posicionando naquele local que eu falei, ó, como segundo atacante, vindo para buscar um pouco aquela bola, disputando muito. Essa aí ele ganhou, apareceu na frente para receber. Dessa vez não conseguiu a finalização, mas participa da jogada de costas, briga pela bola. É um jogador que tem muito essas características. Assim, é um trombador, um brigador, e consegue geralmente se sair bem desses lances. Aí uma tentativa de chute, quase faz o gol ali, né? De novo pelo 15 de Piracicaba agora, roubou a bola, já se colocou à disposição ali para puxar o contra-ataque, só que aí vai tentar o chute e vai ser travado, já não mostra aquela velocidade que o nome traduz, né? Assim, não tem tanta ela, mas compensa na força, aí uma chance também que é perdida. Eu gosto sempre de colocar lances que não dão certo também, para não passar uma imagem perfeita aí do jogador. Mais uma vez, tentando ali um passe para finalização, achando o jogador. Inclusive, o companheiro de ataque dele no Amazonas era Sassá. No 15 de Piracicaba era Salatiel. Ali, mais uma vez, jogando
no corpo, conseguindo progredir a jogada com força, se posicionando mais uma vez ali entre linhas, tentando o passe em profundidade, jogando como segundo atacante e distribuindo esse jogo. Realmente, as características principais aí do atleta nesse lance, ele pega mais avançado para puxar esse contra-ataque, pausa para deixar o cara na cara do gol, e aí é uma assistência que, qual é a culpa que o cara tem, né? Ele tirou 10, mas o companheiro não ajudou. Mais uma vez, no mesmo estilo de lance, indo na força, pediu para o jogador e a entrada na área. Isso que eu gosto. Para mim, João, o que é que você mais gostou do atleta? Entra na área. Entra pra caramba na área. Assim. Isso eu achei muito bom. Mais uma vez, recebendo a bola em profundidade, tentando passe ali, Sassá teve a oportunidade, o goleiro pegou. Agora um cruzamento, né? Achou o atleta do time dele livre para finalizar. Então, assim, é um jogador que tem força, mas não é que ele só tem força, sabe? Tem técnica também. Conseguiu um passe ali também, que o jogador perdeu a assistência dele, mas depois o time conseguiu fazer o gol. Mais um cruzamento que poderia ter sido assistência e Sassá perde o gol ali. Então, realmente teve uma participação gigantesca nesse mata-mata do Amazonas. Assim, talvez tenha sido o melhor jogador do time, assim, com uma certa folga. Nesse estilo, né? Porque também essa Série B, Sassá apelou. Nessa Série C, na verdade. Aí aparece como extremo, tentando levar, achando um passe bom também pro companheiro. Então tem essas características de entre mil aspas, um meia. Não é meia, tá? Mas ele não consegue achar passes também que talvez você colocasse para ser um meia. E aí a parte que eu falei dele, Renato, da agressividade. Ele, nesse lance aqui, ele já dá uma refugada. A bola vai e ele desiste do lance. Nesse outro lance, você já vê ele com a vontade maior de fazer a pressão e já consegue que o jogador deu um chutão. Jogou no lateral, né? Aqui, ele tem a iniciativa, mas já parou, já desistiu do lance. Largou já, talvez seja um pedido do treinador. Mas eu achei meio... Depende muito do humor, sabe? Aí ele pressiona. Mas em outros lances ele já peca um pouco no quesito. Dá uma descansada antes do tempo. Não mantém muito. Dependeu muito do humor ali do atleta. Já largou. Agora também deve ter uma relação, João, com o fato dele, por essa característica que ele vem apresentando, ele ser meio que aquela locomotiva do contra-ataque, né? É o cara que ele vai ter um gasto físico muito forte quando o Náutico tiver em algum momento de pressão, ele tiver que puxar. Então, talvez a orientação para uma marcação ela seja nesse último terço do ataque, no momento da saída de jogo, mas quando chegar na intermediária, ele pode até tentar dar um bote, mas depois vai para o teu lugar, porque tu vai puxar. Eu sei que ele tem a maneira de querer colocar todo mundo, né? Talvez isso mude agora, né? Eu não sei se ele vai mudar, como o João disse, né? Na mão de Hélio, talvez Hélio peça para ele ser um pouco diferente, mas o que está mostrando aí é que a marcação-pressão dele é tipo mosquetão, né? É um tiro só. Vai para cima, feito um doido para cima do homem que está com a bola e acabou. Não tem mais um segundo sprint sendo apoiado por outros jogadores para poder aí sim ser efetivo, como a gente vê no Náutico acontecendo. Mas isso aí é treinamento, né? Também, para mim o importante nesse caso é o jogador ter a velocidade. Eu acho que dá para colocar na cabeça dele em pouco tempo que ele precisa fazer isso. O Paulo Sérgio está fazendo, que não tem a velocidade. Então, assim, eu acredito que isso consiga, daqui a pouco a gente vai estar olhando para um ponto positivo disso como um ponto positivo dele. Eu acho que ele vai conseguir realmente efetuar esse tipo de marcação. Mas, assim, voltando um pouquinho no comentário, se ele vier para jogar centralizado, eu acho que vai ajudar demais, velho.
assim, em vários momentos de jogo, em várias partidas. Eu acho que era o jogador ideal para aquele jogo do Floresta. Um cara que vai sair da área, vai tentar levar um zagueiro e vai conseguir se colocar em posição novamente na área de maneira tranquila, com qualidade. É um cara que tem uma certa qualidade no passe, que tem uma certa técnica para deixar alguns jogadores ali meio que na cara do gol. A Estrela, eu não vou deixar de comentar, porque é muito bom ter um jogador, às vezes, que a bola sobra no pé dele para ele marcar. E pelo que eu vi, ele tem isso. Do nada, a bola tá ali e aí, beleza, ele fez o gol. E aí é posicionamento também, né? Mérito do atacante. Então, esse instinto dele de virar centroavante é o que me deixa esperançoso com o jogador. Principalmente no mata-mata, que o Náutico vinha buscando essa peça, né? O Náutico tentou ali o Nicolas Careca, que era um cara de força para chegar na área. Eu acho que... Mas ele jogava mais aberto, né? Mais pelas pontas, já foi na carreira no centroavante. Eu acho que o Náutico conseguiu um perfil que se encaixa melhor, que é um cara que aparece no meio para jogar, e aí, a partir desse movimento, ele consegue entrar na área para se colocar em posição ali de uma finalização. Eu acho que vai agregar muito no estilo do jogo. O Náutico não finaliza tanto. Foi até um ponto dos últimos scouts, né, do jogo contra o Guarani, principalmente, que o Náutico tem um volume muito grande, que o Náutico cria chances boas, mas no momento ali da finalização não consegue nem concluir aquela chegada. Eu acho que Igor vai ajudar muito nisso e vai ser bem útil. Não sei se ele vai conseguir se colocar como titular, mas um time não é feito só de titulares, né? Tem uma substituição ali que a gente possa moldar o nosso ataque, um cara que possa entrar no lugar do centroavante para dar uma mobilidade maior, um cara que possa entrar no lugar do meia para dar uma profundidade maior, para dar mais pessoas dentro da área, ou até como um ponta mesmo, por mais que eu não tenha gostado tanto, mas não um ponta, aquele ponta que ele vai pegar, pedalar e entrar na área, não. Um ponta que, quando a bola estiver do lado oposto, ele vai estar dentro da área para tentar fazer uma finalização. Como o Álvaro foi na própria Série C ali em 2019, que não era o centroavante propriamente dito. Então, assim, eu acho que vai agregar bastante no elenco. O Náutico estava precisando desse tipo de opção. E agora a gente começa a ver, né? Porque a gente antes só tinha Patrick Alan. Agora a gente já tem o Lucas Cardoso e um Patrick Alan no banco para um tipo específico de jogo. A gente só tinha Paulo Sérgio Mezenga. Talvez o Igor se coloque como opção para essa função também. Na ponta esquerda, o Vinícius é só naquela posição. Não tem um reserva. Igor também pode fazer aquele jogo pelo lado esquerdo com o pé direito, né, para puxar para o meio e bater. Então, assim, a gente vai começando a ver o elenco crescer. E, velho, no mata-mata isso é importante. A gente não pode ter tão poucas opções como a gente teve contra o Guarani, por exemplo. Você já muda o cenário do ataque do time. Então, eu acho que vai ser... que foi uma boa contratação que vai ajudar a gente aí nessa sequência da Série C.